Olá, meu nome é Fernando Bender, eu sou gerente de desenvolvimento da Greenfield e hoje com o nosso software Wild Horse nós vamos fazer análise dos preços da Bitcoin cotado em dólares e em reais para o dia de hoje, terça-feira, 4 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos. Vamos então aos gráficos. Nós temos aqui que os preços da Bitcoin, segundo a corretora BitMEX, cotada em dólares, nosso canal de alta que foi rompido no dia de ontem, como nós tínhamos anunciado, nós imaginávamos que os preços iam ficar entre 13.800 e 13.900, eles ficaram muito próximo disso, praticamente 13.800 ali, mas notem interessantemente, nós temos aí uma queda com baixo volume, como a gente vinha comentando, e nós acreditávamos que dificilmente essa queda passaria do último suporte, em função do baixo volume. Vocês podem dar uma olhada aqui, as quedas que nós tivemos aí na metade do mês anterior, em novembro, teve grande volume, depois outra queda que nós tivemos aí mais para o fim do mês, aí dia 24, 25, aí também, com volume um pouco menor, mas bastante volume, e essa queda agora então com praticamente aí menos de um desvio padrão acima da média, 0,75 ali, um pouco mais, 0,8, mas não 1. Então é uma queda já com menos volume, praticamente uma movimentação ordinária, e por conta disso, dentro da nossa interpretação, ela tem muita dificuldade de passar dos suportes e altas da mesma forma das resistências, então por isso que aqui 3.750 foi preservado, considerando apenas os fechamentos diários, sem considerar sombra de candles ou, de outra forma dito, movimentações intraday. Vamos dar uma olhada então no mercado brasileiro, então mercado Bitcoin, claro que não é o mercado brasileiro, mas é um representante, né? Nós temos aqui uma movimentação bastante semelhante, porém com uma amplitude um pouco menor, muito interessante isso, a gente vê aqui uma certa expressão de volume acima da média sim, porém bem pouco, aqui a gente vê aqui 1/4 de desvio padrão acima da média, ou seja, um volume bastante fraco. A gente vê que os preços estão se concentrando aqui nessa região do fundo do gráfico, então isso dá boas possibilidades de recuperação, porém com pouca força. A gente está vendo aqui a movimentação, desculpa o termo, anêmica, e aí que nós temos alguma dificuldade aí de fazer um teste aí no canal aí acima dos 16.000, ali em torno de 16.800, 16.500 para testar o topo desse canal. Nós temos aí um bom trecho até lá, evidentemente, como a gente já comentou em análises anteriores, vai depender aí da movimentação no mercado exterior, mas a Bovespa não é diferente. Vamos então dar uma olhada no nosso algoritmo de predição explícita dos preços. Nós estamos vendo aí que a predição para o final de hoje no mercado Bitcoin cotado em reais, evidentemente, está em 15.174, um leve viés de alta em relação ao último fechamento no dia anterior, ontem, 3 de dezembro. E nós podemos ver aí, já vamos consultar os preços, onde nós estamos bastante próximos aí desse intervalo. Então, com volume fraco, com ranges aí de movimentação mais reduzidos, provavelmente fecharemos em torno do ponto em que estamos agora, já vamos dar essa observada, porém, os limites aqui admitidos vão desde 14.390 até 15.950, mais ou menos ali de 14.500 até 16.000, arredondando, ou seja, uma faixa bastante expressiva aí, R$1.500 aí de variação, né? Nós temos aí um intervalo aí de quase 10% de uma Bitcoin admitido. Isso mostra aí uma ideia da volatilidade aí dos últimos dias, refletida aí na nossa predição. Vamos então dar uma olhada no preço em dólar. A gente vê aí gráficos muito parecidos, movimentações muito semelhantes, dentro daquela ideia de que o mercado nacional está seguindo o mercado externo. A gente está vendo aí predição de fechamento de hoje 3.852, uma leve alta em relação à anterior. A gente vai ver aí daqui a pouco como é que estão os preços aí atualmente, mas nós estamos também bastante próximos disso. Acredito que ainda estejamos algo acima disso, bem provavelmente convergindo para lá, o que eu preferia que ele fosse para o lado contrário, mas a vida nem sempre pede licença. Vamos dar uma olhada então nos preços, e aí o que nós vemos é exatamente isso. Nós temos aqui os preços agora da Bitcoin cotada em 4.000. Nós vemos aí uma leve reação que a gente teve no preço, em função do que? Já vamos dar uma olhada aqui, a gente vê que o volume de negociação, então BitMEX aí logo abaixo de 2 bilhões, praticamente um leve aumento aí em relação ao período anterior que a gente vinha consultando aqui. BitHub aí cedendo um pouco, então 1,5 bi, e Binance aí recuando, voltando aí para os padrões normais aí de meio bilhão, abaixo aí de 1 bilhão.
Coinbit aí é na quarta posição, então retornando aí, perdendo a terceira posição para a Binance em 590 milhões, então bastante próximo essas duas. Basicamente o que aconteceu? Houve uma troca de volume da BitHub para a BitMEX e nós tivemos aí uma leve perda de volume na Binance e Coinbit nesse par. Então o que aconteceu? O mercado ele perdeu aí uns 200 milhões de dólares aí em termos de volume nas últimas 24 horas. Isso provavelmente aí, além de causou essa última movimentação, e essa falta de força tornou aí provavelmente o suporte em 3.750 aí algo estável. Vamos dar uma olhada agora nos preços da BitMEX. A gente vê atualmente aí em 3.925, quando a gente abriu aqui o site estávamos em 3.973, então estamos com viés de baixa. A gente pode verificar aqui o candle de baixa que nós tivemos aí no dia de ontem, que foi o que abriu essa queda. Só vou deslocar aqui para o lado para a gente ter uma ideia um pouco melhor. Ele teve aí um grande volume de venda, depois nós tivemos outro, que foi o segundo movimento aí no dia de ontem também, já no começo da tarde. Então, também um volume de venda aí bastante forte, e agora esse movimento foi interrompido aí por um candle de alta com bom volume de compra, dentro daquilo que a gente tinha comentado na análise anterior, que os preços tinham que recuar para angariar uma força compradora, para daí testar uma movimentação para cima. A gente está vendo aí uma movimentação bem limitada, e agora ali um leve gradual aumento de volume, tanto de força compradora quanto de força vendedora, porém volumes bem menores dos necessários aí para conseguir movimentações de maior elasticidade. Então a gente deve ficar orbitando dentro dessa faixa aí 3.750, 4.200. Estamos aí aparentemente grampeados aqui até que volumes mais significativos decidam por uma direção. Vale a pena lembrar que nós estamos aí praticamente num período aí de 60 dias já em queda, tá? Quando nós estávamos ali na casa dos 6.300, 6.400, quase 6.500, nós estávamos saudosos 6.480, tá? Estamos agora aí em 13.900, 13.700. Então o momento que nós estamos é um momento baixista, e essa é a atual tendência. Embora a queda tenha sido interrompida, não existe garantias de que essa interrupção ela é perene. Então nós temos que cuidar e temos que começar a fazer alguns avanços, senão dentro de uma normalidade é razoável esperar que voltaremos a cair. Então, para encerrar aqui essa visualização dos preços, 15.100 com 203 bitcoins negociados nas últimas 24 horas, um aumento aí de praticamente 20% em relação ao dia anterior, quando nós estávamos aí com 161, estávamos num patamar um pouco acima, 15.275, quando a gente mostrou essa análise aqui. Então esse é o ambiente do mercado, estamos aí com um leve viés de alta em relação ao fechamento do dia anterior, porém no dia de hoje estamos posicionados algo acima da expectativa para o final do dia, então podemos ter uma queda, uma continuidade de queda ao longo desse dia até o seu final, ou seja, poucas variações, estamos bastante próximos aí do limite esperado, e a faixa é grampeada em torno de 3.750, 4.200, com uma oscilação livre dentro desses dois limites e rompimento deles, tanto para cima quanto para baixo, dependendo de forte volume de negociação. BitMEX liderando a movimentação do mercado dentro da nossa interpretação, com o principal volume de compra, e exchanges de outros países, em especial aqui no Brasil, seguindo isso. Antes de encerrar o vídeo, eu queria mostrar para vocês um trabalho aqui que a gente vem fazendo, já comecei a mostrar no vídeo de ontem, queria continuar mostrando isso agora. Então, o que nós temos aqui, a gente chama um monitor de arbitragem. Esse snapshot aqui foi tirado há pouco, tá? Há 12 minutos atrás, 13. Então, o que nós temos? Nós temos aqui uma visualização gráfica dos livros de compra. A coluna da esquerda é um histograma onde nós temos as ordens de compra do mercado Bitcoin em verde na parte inferior esquerda, e a parte esquerda superior em vermelho nós temos as ordens de venda da Bitcoin Trade, tá? Todas elas em reais, evidentemente. Na mesma escala, no gráfico da direita, nós temos embaixo as ordens de compra do Bitcoin Trade e as ordens de venda do mercado Bitcoin em vermelho acima.
Então, o que acontece? A gente pega o livro de compras e a gente troca, faz uma interchange, né, uma troca das ordens de compra de um com as ordens de venda do outro. Então, o que acontece? O painel da esquerda compra-se, né, o quanto o mercado tá pagando no mercado Bitcoin e quanto está se cobrando, quanto está se cobrando na Bitcoin Trade. Na coluna da direita é o contrário, né? Quanto está se pagando na Bitcoin Trade e quanto está se cobrando no mercado Bitcoin. O que acontece todas as vezes que nós temos uma interseção dessas faixas, como está acontecendo na coluna da direita, no centro dela, aquele verde mais escuro, aquela tonalidade, é porque nós temos uma interseção entre as ordens de compra da Bitcoin Trade com as ordens de venda do mercado Bitcoin. Isso é claramente uma oportunidade de arbitragem. Agora, interessante que no exemplo de ontem nós tínhamos ali uma ordem, um segmento apenas de interseção, praticamente, e aqui agora nós temos 13. Então, aqui nós temos uma bem mais oportunidade em termos de número e quantidade de ofertas. Vale lembrar que no eixo X nós estamos aqui com escala logarítmica. Então, do que seria a origem do gráfico até 10 na menos 2, nós temos aqui de 0 até 1% de Bitcoin, né? E do 10 na menos 2 até o menos 1, 10 na menos 1, nós temos aí de 1% até 10% de uma Bitcoin, em termos de volume das ordens agregado, né? E de 10 na menos 1 até 10 na 0, nós temos aí de 10% até uma Bitcoin e acima disso, então, valores inteiros de Bitcoin agrupados naquele valor. Então, os ranges estão indicados ali, de 50 em 50 reais. Então, isso aqui já mostra aí uma oportunidade nesse instante ali, 14 horas e 41 minutos e 23 segundos. Em geral, elas duram aí em torno de talvez até 5 minutos dentro do mercado aí com baixa movimentação, uma oportunidade de fazer arbitragem, ou seja, comprar no mercado Bitcoin e vender no Bitcoin Trade, ou seja, comprar nos candles, nos histograma ali em vermelho no gráfico da direita e vender nos verdes, né, e no mesmo gráfico da direita. Então ali teria uma oportunidade. De quanto é essa oportunidade aí? Nós estamos falando aí de no mínimo R$100, né, por Bitcoin. Aí tu está falando aí de 0,6%, né, de uma Bitcoin numa única transação. Aí descontado imposto, descontado taxas de corretagem, fica aí com 40%, talvez 45%, né, desculpa, 0,4%, 0,45% de lucro numa única transação em um único dia. Então nós temos aí algo bastante interessante dentro da nossa opinião. Pessoal, muito obrigado pela atenção, sigam com a gente, não se esqueçam de assinar o nosso canal no YouTube, ativar as notificações para ser avisados de vídeos como esse, e se teve algum conteúdo que vocês acharam interessante, fiquem à vontade para compartilhar com seus colegas, com seus amigos. O que a gente quer é levar para o maior número de pessoas essa informação que a gente consegue juntar aqui através do nosso software, através da nossa análise. Contamos com vocês para isso também. Pessoal, muito obrigado, bons negócios, até o próximo vídeo. Tchau!